É uma alegria darmos início aqui à nossa segunda noite da Semana Jurídica da OAB de Campinas. Estou aqui na difícil incumbência de representar a diretoria da OAB de Campinas. Estou representando o nosso vice-presidente, o doutor Paulo Braga, que por motivos de saúde, infelizmente, não pôde estar aqui, mas pediu que, enfim, então eu o representasse e que deixasse aqui um abraço a todos, principalmente aos nossos palestrantes, aos nossos queridos palestrantes, que puderam ceder um pouquinho do seu tempo, do seu concorridíssimo tempo, inclusive, para estarem aqui. É motivo de muita alegria, portanto. E quero agora sim fazer o meu agradecimento especial a tê-los aqui comigo. São professores queridíssimos da nossa ESA de Campinas, então é motivo de dupla comemoração a noite de hoje, né? Reunirmos esses grandes nomes do nosso direito penal para essa palestra aqui, e esse tema, que é um tema tão importante, né? Um tema tão atual, que vai discutir, que vamos aqui discutir e aprender demais com eles, para tratarmos sobre o combate ao crime organizado, desafios e experiências práticas. Essa que não vai ser uma palestra, vai ser uma verdadeira aula, porque esses queridos professores, eles não dão palestra, eles dão um show, né? Então, nós vamos aqui ter essa oportunidade de assistirmos a esse show. E eu, como civilista, terei a oportunidade de aprender ainda mais com esses queridos professores. Antes de efetivamente ler os currículos e começarmos a nossa segunda noite de estudos da nossa Semana Jurídica, eu gostaria de dar também aqui as boas-vindas à doutora Luana Lance, representando aqui a Comissão de Processo Penal. Fui informada de forma equivocada, então me perdoe. Só penal, da Comissão de Direito Penal, então, da nossa subseção, e ao doutor Alexandre, o nosso coordenador da pós-graduação de Direito Penal aqui, também da ESA de Campinas. Vou pedir que vocês deem uma palavrinha, uma boa noite para o pessoal também, que falem um pouquinho sobre a importância desse tema, do que nós vamos discutir. Por favor, doutora Luana, pode começar. Você quer o microfone sem fio? Peraí. Por favor. Boa noite a todos. Primeiro, é um prazer estar aqui, sentada à mesa de professores, meus professores todos. Se não da pós, porque eu fiz a pós da ESA, da faculdade. Direito penal é uma paixão, acredito que de todos estão aqui, porque não tem o meio termo, não dá para... Direito penal não é o... Desculpa, Mariana. Direito civil que a gente faz. Direito penal é amor, é paixão, Hoje é eu sou o a bonito cota, do direito. viu? Eu sou a cota da Hoje mesa. você é a cota, olha Sou a que cota. bonito. Mas é um prazer estar representando a comissão, aproveitando, na semana que vem, no dia 29, a gente vai ter o primeiro congresso de Direito Penal, de 29 mesmo, né? Direito Criminal aqui, na OAB Campinas. Quem se interessa pelo tema, só tem a ganhar, estando aqui com a gente. E é isso, muito obrigada. Obrigada à presença de todos, obrigada aos professores que estão aqui hoje, que realmente a Marina tem razão. É sempre um show, não é uma aula. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os professores. Professor Ivana, é sempre um prazer ouvir as suas histórias. Professor Rogério, também é sempre um prazer ouvir suas histórias, embora sempre ouvi com mais tempo, que é meu irmão. Mas eu queria cumprimentar especialmente minha aluna, Luana Lance, e também uma pessoa que seduziu meu filho. Meu filho está ali, o João Vitor, e, por incrível que pareça, teve uma grande professora. O professor estimula e o professor desestimula. A professora Mariana Baroni conseguiu fazer com que meu filho tivesse uma paixão pelo direito civil, quebrando aqui meu coração. Exato. Quebrando meu coração, mas ainda bem, teve uma grande professora. Em nome da senhora, eu gostaria também de parabenizar a doutora Luciana pelo pela grande administração, pela honestidade, pela dedicação.
pela causa da advocacia, tá bom? Tem aí meu eterno respeito. Espero que vocês gostem, eu tenho certeza. Eu vim ávido para ouvi-los. Então, sem delongas, bom curso para todos. Muito bem, vamos lá então, darmos início à nossa segunda noite de estudos, para que possamos aprender então sobre o crime, combate, sobre o crime organizado, não, né? Espero que não. Espero que não. Sobre o combate ao crime organizado. Já sai correndo. Sobre o combate ao crime organizado, quero agradecer aqui as gentis palavras dos meus amigos, por isso que é bom a gente ter amigos na mesa alta, né? Porque aí eles nos enaltecem sempre, né, Stefano, não é verdade? Essa é a grande vantagem de termos amigos. Mas muito obrigada, com certeza levarei as palavras à doutora Luciana, é um enorme prazer, um prestígio, uma honra a gente poder aprender com pessoas tão grandiosas, né, como a doutora Luciana, que diante de todo o seu trabalho nunca perdeu a humildade, né, que são características imprescindíveis para um líder. Então, sem mais delongas, lendo agora o currículo da doutora Ivana Davi, eu vou cometer aqui um absurdo, porque pedi para a doutora Ivana que me mandasse o currículo dela, e a doutora Ivana me mandou o currículo resumido dela com 2 páginas. Então, eu vou aqui cometer uma gafe de ler o resumo do currículo da doutora Ivana. Claro que não poderia ser diferente, porque a trajetória brilhante dela não teria como ser diferente um currículo tão extenso assim. Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, atualmente preside a 7ª Câmara de Direito Privado, vice-presidente da Comissão de Segurança Pessoal e de Defesa das Prerrogativas dos Magistrados, biênios de 2022, 2023 e 2024, 2025, integrante do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Justiça para a elaboração de diretrizes para a dosimetria da pena nos processos criminais, e vou acrescentar aqui, professora da ESA Campinas. Rogério Sanches Cunha, é membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, também com currículo extenso, que vou cometer a mesma gafe, viu, Rogério? Membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, mestre em Direitos Humanos e Desenvolvimento Social pela PUC Campinas, professor da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, Mato Grosso e Santa Catarina, professor de Penal e Processo Penal do curso RSC Online, fundador do site meusitejurídico.com.br, cofundador e coordenador pedagógico do JusPlay, autor de obras jurídicas e também professor aqui da ESA Campinas. Agora sim, doutora Ivana, a palavra está com a senhora. Mais uma vez, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco. Boa noite a todos e a todas. É com muita honra e muita alegria que hoje venho aqui na ESA, uma casa que eu considero um pouco minha, de todas as ESAs do país. Essa ESA aqui, ela é a minha queridinha, sou professora na pós de processo penal. Em nome da doutora Mariana, cumprimento a todos, meu amigo Rogério, e para mim esse convite é sempre grandioso. Falar sobre crime organizado, dividir com os senhores, porque na verdade quando a gente vem aqui, né, Rogério, a gente não vem aprender, a gente não vem falar sobre isso, nós vamos aprender sobre os desafios no combate ao crime organizado. Mas sem mais delongas, como disse a doutora, eu preparei um material, e esse material, doutora, como sempre faço, fica à disposição dos senhores. Eu vou descer porque eu não aguento palco. É aqui, né? Começou minha briga com o cursor. Isso aqui já é uma associação criminosa. Oh, cadê o mandado?
Pois bem, falar sobre combate ao crime organizado, para nós que vivenciamos, e os senhores que são todos advogados e que trabalham, inclusive, com o tema, sempre impõe a nós um conhecimento por que essa necessidade e porque o Brasil, né, se encontra nessa situação que todos nós acordamos de manhã e assistimos no embate no sistema de justiça e sistema de segurança. Quando a gente fala de combater o crime organizado, é lembrar que o Brasil, como signatário de várias convenções internacionais, tem o dever de combater crime organizado. O Brasil é signatário da Convenção de Mérida, da Convenção de Palermo, combate à corrupção, combate à lavagem de dinheiro, combate ao narcotráfico, e impõe a todos os países que são signatários a obrigação não só, né, de coibir o crime organizado, né, de combater o crime organizado, mas principalmente prevenir o crime organizado. E, obviamente, que nesse quesito nós não andamos muito bem. Para a gente ter uma ideia de como está o crime organizado no país, o último levantamento, o Ministério da Justiça e Segurança identificou entre todos os presídios do país 72 facções criminosas, 72 organizações criminosas. E o dado é importante porque o dado ele vem de dentro do sistema que foi levantado entre os presos do nosso país. Logicamente que quando a gente fala em 72 organizações criminosas, não é a estrutura que nós assistimos, do Comando Vermelho, do Comando PCC, da ADA, do Terceiro Comando Puro, que são organizações criminosas maiores. Todas as outras não seriam tipificadas como organizações criminosas, mas simplesmente algumas associações, né, que são definições diferentes, dentro daquele mesmo presídio. Então, uma parte dos presos não concordam com a liderança e fundam uma outra, entre aspas, organização criminosa. O primeiro desafio é identificar o que é uma organização criminosa. Para quem é mais antigo, assim como nós, né, Rogério, trabalhava com o 288 do Código Penal, que era a formação de quadrilha ou bando. E hoje é a associação criminosa, que não é a associação criminosa do 35. Só em 2013, com a Lei 2.850 de 2013, o Brasil consegue definir o que é uma organização criminosa, que nós nem vamos nos aprofundar, porque é uma matéria mais teórica, vai na nossa aula de processo penal, que aí a gente explica direitinho. Mas esse sempre foi o grande desafio, e é um desafio hoje, tanto na fase de investigação, como também na fase judicial. Então, hoje, o Ministério Público nos procedimentos de investigação criminal, e mesmo a Polícia Judiciária, Polícia Civil, Polícia Federal, tem o dever, né, de já identificar essa organização criminosa. Se é uma organização criminosa ou não. Por quê? Porque dessa definição, obviamente, né, vai seguir uma outra forma processual penal constitucional de investigar e tipificar e, atrás disso, outras circunstâncias, onde aí sim o advogado vai entrar até com habeas corpus para trancar aquela investigação que a gente assiste todo dia na nossa rotina. A própria lei define o que é uma organização criminosa. Então, prática de atividade ilícita, atividade clandestina. Essa atividade clandestina, hoje, com a internet, ela ficou um pouco superada, porque todo mundo sabe, e muitas das investigações se iniciam com uma postagem da organização criminosa no Facebook, por exemplo. Não feliz em praticar o crime, ele filma e depois ele posta. E aí o próprio Ministério Público, através da inteligência, a própria polícia, através da sua inteligência, vai buscar nessas postagens informações sobre essa organização criminosa, ou pelo menos da participação daquele indivíduo. Previsão de lucro, para a gente ter uma ideia do tamanho do lucro dessa facção denominada Primeiro Comando da Capital, segundo o levantamento do próprio GAECO, o ano que passou,
o lucro foi de 1,2 bilhão de dólares. De dólares. Ou seja, uma atividade criminosa que dá muito lucro. E não é por outro motivo que as organizações criminosas e o crime de organização criminosa está muito envolvido ou muito perto da lavagem de dinheiro. Hoje a gente assiste, hoje mesmo teve uma grande operação sobre isso, né, envolvendo a lavagem de dinheiro, que o crime de tráfico de entorpecente, principalmente, é um crime que gera muito lucro. E hoje, com o sistema de tecnologia, o desafio das organizações criminosas é fazer com que esse dinheiro, produto ou provento do crime, de ilícito, se torne lícito. E não é por outro motivo que a simbiose com o Estado está presente, como os senhores têm visto nas últimas operações do Ministério Público do Estado de São Paulo. A simbiose do crime organizado envolvendo o Estado, e isso é uma definição que aproxima o crime organizado das máfias, na simbiose com o Estado. Como? Participando de licitação. Hoje saiu uma operação do Ministério Público envolvendo investimento em clubes de futebol. Tudo isso, então, é recolhimento de lixo, saúde pública, transporte público, tudo isso, o crime organizado vai lavando dinheiro, produto, via de regra, do narcotráfico, daquele 1,2 bilhão de dólares. Outra característica, mercadorias ilícitas, via de regra, tráfico de droga, tráfico de armas, que é mais direcionada às organizações criminosas, e planejamento empresarial. Para quem atua nesses processos, como nós atuamos, quando você estuda a organização criminosa, seja ela uma facção, seja ela uma organização criminosa, com fins de crime, de licitação, por exemplo, você vai ler na estrutura dessa organização criminosa uma estrutura empresarial. Quando a gente fala de adulteração do combustível, por exemplo, nós vamos perceber que nessa modalidade criminosa, o crime organizado está presente na cadeia inteira. Nós temos processo onde o crime organizado vai buscar o petróleo em alto mar. Traz aqui para a nossa vizinha Pauline e envolve o crime o tempo todo. Vai para a refinaria, sonega imposto, vende na bomba o chip é adulterado, ou seja, a organização criminosa, ela atua na cadeia criminosa inteira. Essas características, e a gente está falando de forma bem superficial, são as características que tanto o Ministério Público, nos seus procedimentos, e a polícia, quando das suas investigações, tem que identificar para tipificar se é ou não um crime de organização criminosa, que está lá no artigo 1º, no artigo 2º, lá da Lei 12.850. E essa lei é muito importante, pelo menos ao meu sentir, a gente já teve uma lei anterior sobre crime organizado, que durou muito pouco, é porque essa lei ela tem uma característica que chama a atenção, é uma lei que eu gosto, dou aula só sobre isso, que é uma lei que tem dentro do seu bojo, né, todo ou formas ou meios de obtenção de provas que já estavam no nosso ordenamento jurídico espalhado e que a lei, de alguma forma, colocou isso, né, de forma mais regrada. E o pacote anticrime, o professor Rogério aqui tem um livro, se aprofundou em muitos, ou principalmente em 2 importantes institutos da prova. Um foi sobre a colaboração premiada, que o pacote anticrime desceu a detalhes, inclusive no que tange ao próprio colaborador, com direitos e garantias do próprio colaborador, e, por exemplo, na infiltração virtual e ainda na escuta ambiental, que muda lá o artigo 8º da Lei de Interceptação Telefônica, que é uma lei que acho que quase todos nós, acho que é a lei mais antiga, que é de 96, e que já foi um meio de obtenção de prova muito mais útil do que é hoje, depois da era WhatsApp. Ou seja, essa é a definição de crime organizado. Esse é o primeiro desafio que, dentro do sistema de segurança,
dentro do sistema de justiça e os próprios advogados que integram esse sistema de justiça e esse sistema de segurança devem tipificar, devem identificar, para se saber ou não, se aquela situação ali exposta, se aquele crime ali desenhado ou delineado, de fato, né, está dentro do tipo da organização criminosa, que é o elemento pessoal, essa estrutura de divisão de tarefas. Para quem acompanha e gosta do tema, quando se fala na notícia sobre crime organizado, que se assiste, você vai perceber, né, essa estrutura hierárquica, essa divisão de tarefas. Né? Por quê? Porque tudo isso, né, faz parte de estatutos que essas organizações criminosas possuem, onde nessas organizações criminosas existe até gente plano de carreira. Você entra lá como olheiro do tráfico e sai depois como dono do morro. Você vai subindo dentro da hierarquia do crime. É uma proposta trabalhista, diria eu, professor Rogério, que não dura muito. Está aí réu para morrer cedo. Eu não sei que vontade é essa de subir de carreira, porque não dura até 45 anos. Se vai para presídio federal, aí dura mais. Lá no presídio federal, eles ficam melhor guardados e ninguém mata ninguém. Pode até fugir, mas morrer não. E essa é uma situação que o crime organizado oferece. Né? Essa teleologia, esse lado subjetivo, que é essa obtenção de vantagem, e principalmente, né, o tipo penal, que vai definir essa organização criminosa dependendo do crime, né, das penas do crime então praticado. Começou. Hum? Hum? Lá vem a nossa socorrista. Morreu. Eu fui falar que morre cedo, tá aí a minha. Presta atenção, pega o foco, doutor Ivana. Oi, minha vida. A culpa é minha. Vamos lá. Já é na tela, né? Para a gente imaginar, né, a profundidade que está o crime organizado, né, e os desafios nessa investigação. E quando eu falo da investigação, eu estou falando, né, da antítese, que é a defesa, é perceber que o crime organizado, hoje, no Brasil, já tem conexão com máfia. Então, você tem investigações, várias investigações, seja pelo Ministério Público, Polícia Civil ou Polícia Federal, que já indica essa conexão do crime organizado com máfias. Nós já tivemos, né, presos, inclusive, foi para a Itália no mês passado, que são envolvidos com máfias italianas e que estavam no Brasil exatamente negociando cocaína, né, com uma facção criminosa. A gente tem uma ideia do que é o movimento do crime organizado e a gente tenta trazer muito mais a prática do que a teoria, porque todos nós aqui somos bacharéis em direito. Falar, quando a gente fala sobre crime organizado, quando a gente fala sobre esse tema, essas conexões com a máfia, já se identificou que o Brasil não produz nada de cocaína. O Brasil não produz nada de cocaína. E nós somos o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Só perdemos Estados Unidos. O que nos leva à certeza de que toda a cocaína que é consumida no país vem da Colômbia ou da Bolívia. O Brasil tem uma situação geopolítica que, de alguma forma, ajuda o crime organizado. Né? Tem uma dimensão continental, são 8,5 milhões de quilômetro quadrado, uma fronteira seca de mais de 16 mil quilômetros, são 12 países na América do Sul, o Brasil faz fronteira com 10,
E são 10 vizinhos que ninguém merece, ou merece. É Peru, Colômbia, Bolívia, para resumir, só não faz divisa com o Equador, que agora é um ponto importante para o crime organizado, e com o Chile. No mais, somos todos vizinhos. E é uma vizinhança produtora de cocaína e de maconha. Para a gente ter uma ideia disso, o Peru produz a maior maconha do mundo, enquanto a Colômbia, a melhor cocaína do mundo. Toda essa cocaína que é consumida no Brasil e que daqui é exportada para a África, para a Europa, e já temos processos identificando o Brasil levando cocaína para a Oceania, passa pelo Brasil. Entra por essas fronteiras. Nós temos 30 fronteiras e trata-se de uma rua. Eu atravesso a rua, eu estou em outros países. Eu volto um passo e volto para o Brasil. Independentemente dessas 30 ruas de fronteira, né, quando você vai para o norte do país, você tem a rota chamada Rota dos Solimões, que é por onde a cocaína vem direto da Colômbia e da Bolívia e atravessa toda a região amazônica e sai nos portos do Pará. Todas essas circunstâncias, né, de alguma forma, auxiliam o crime organizado a ter o sucesso que ele tem, né, independentemente ou ainda com todo o trabalho que o Ministério Público e que as polícias têm efetivado no combate a esse tipo de criminalidade. As conexões que a gente percebe, né, são com máfias, que o crime organizado já ostenta, já possui, demonstrado em processo. E além dessas conexões com a máfia que o PCC tem, hoje a gente já identifica dentro do nosso sistema de justiça, né, a lavagem de dinheiro e a infiltração do crime organizado em postos de gasolina, em transporte. Para a gente ter uma ideia, em São Paulo teve uma grande operação do Ministério Público, onde a movimentação diária no transporte público é de 9 milhões de pessoas dia. E o crime organizado envolvido na licitação das empresas de ônibus que favorecem, que fornecem o transporte público. Lembro-me da ideia que o Gaquinha, um promotor de justiça, amigo nosso, né, que a gente discutia sobre isso, que a ideia, então, vamos suspender todo o transporte público que o PCC gerencia. Eu falei, e as pessoas vão trabalhar como? Então, a ideia é boa, pena que não dá. E aí você fica, um crime organizado, investindo dinheiro, produto provento do tráfico de entorpecente no transporte público e recebendo do Estado aproximadamente 800 milhões por mês. A conta fecha. Para nós que acordamos hoje 6 horas da manhã, não. Mas para o crime organizado, fecha. E esse problema de licitação de transporte público, de limpeza de recolhimento de lixo, água, jogadores de futebol, tudo isso tem o envolvimento do crime organizado. Um outro ponto que a gente chama a atenção é que tem que se tirar da nossa cultura de que estar envolvido com crime organizado é aquele menino humilde que está de bermuda, sem camiseta, todo tatuado, com um fuzil nas costas, subindo o morro. Essa é a ponta do crime organizado. Essa que é preso todo dia ou morto em algumas operações estratosféricas que fazem por aí, ele é o peão nesse tabuleiro. Porque estar envolvido com crime organizado é, por exemplo, financiar o crime organizado. Um indivíduo que nunca viu 1 quilo de cocaína pode muito bem integrar uma organização criminosa. Promover e, logicamente, constituir ou entregar interposta pessoa, que é o famoso laranja. Né? São condutas que tipificam o crime organizado, que é o que se percebe dentro do conceito da sociedade,
né, que não faz parte do crime organizado. Então, nós temos um processo aqui que é famoso, onde o André do Rap, com ele foi apreendido um helicóptero avaliado em 8 milhões e uma lancha avaliada em 7 milhões. O helicóptero estava no nome de uma manicure, é a melhor manicure desse país, que consegue pagar uma prestação de R$ 500 mil por mês no Banco da Amazônia, que eu nem sabia que tinha, onde um dia antes caía os 500 mil na conta dela e no dia seguinte o banco já se pagava. A pergunta é, essa manicure integra a organização criminosa? Depende, cadê o dolo? Esse é o desafio da prova. E os senhores estão do outro lado, lembra? Adorei o é. Mas se ela tiver dolo e ganhar com isso, ela pode estar envolvida no crime organizado. Nunca pôs a mão num pacote de cocaína, nem sabe o que é isso. O indivíduo que empresta seus dados ou vende seus dados para o crime organizado blindar um carro. É perigoso andar por aí. E todos esses grandes nomes do crime organizado, grandes entre aspas, vivem tudo de carro blindado. É perigo, vai que ele é assaltado. Que horror. Esse carro blindado não está no nome, via de regra, de um indivíduo envolvido com a criminalidade. Até porque o Exército nem autoriza se você não é primário, não tem antecedentes criminais. E alguém empresta o nome. Ele é. Ele faz parte dessa organização criminosa. E vamos lá para as organizações criminosas do Pix, onde as contas são abertas em bancos digitais e que passam dezenas de reais, centenas, na verdade, 1.000, 3.000, 100.000 por dia numa conta, que não está no nome dele. O dinheiro vira água. Quem abriu a conta e emprestou o crime organizado e recebe uma pequena porcentagem do dinheiro que passa pela conta, que está no nome dele, responde. Todas essas questões são desafiadoras para nós, para o Ministério Público, para todo o sistema de justiça, para o advogado. Por quê? Porque são questões que estão, né, saindo daquela rotina que a gente estava acostumada. Eu sou juiz, eu faço 34 anos de carreira, dia 28, daquele indivíduo simples que estava lá na biqueira e que estava vendendo cocaína. Hoje a visão para tipificar alguém, se ele integra ou não uma organização criminosa, é muito mais larga e muito mais desafiadora, porque precisa provar o dolo. E esse é o grande desafio numa primeira fase, que é a fase de investigação. Essa lei tem um ponto importante, o professor Rogério sabe melhor do que eu, que ela trouxe o tipo penal de obstrução de justiça. Para quem trabalha com o tema, vai falar, mas professora, qual é a novidade? A gente tinha o favorecimento real e favorecimento material que está lá no Código Penal até hoje, está. Só que quando se tratar de crime organizado, o tipo penal é outro. E o legislador, na organização criminosa, ele entendeu que a obstrução da justiça é um crime tão grave que a pena é igual à pena do caput, de 3 a 8. Você fala, caramba. E isso tem sido mais normal e muito aplicado. O Ministério Público tem denunciado esse tipo penal de forma reiterada, que ele faz essa diferença quando se tratar de organização criminosa. O grande ponto dessa lei, além desses pontos que a gente já falou, são esses que é o meio de obtenção de prova. Essa lei, ela traz a colaboração premiada, esse processo de hoje dos jogadores de futebol, na verdade, dos clubes, né, é uma delação, não é uma colaboração. Né? Busca e apreensão, interceptação telemática, interceptação telefônica, infiltração virtual, infiltração física, colaboração premiada, já falei, ação controlada, que é o único meio de prova que não precisa de prévia autorização judicial. E aqui, professor Rogério, vamos dividir um case. Aproveitar que ele está aqui hoje. A gente tem um processo que se discute esse meio de obtenção de prova. Da seguinte forma,
A 12.850 de 2013 fala que o que eu falei agora? Ação controlada não precisa de prévia autorização judicial, basta a comunicação ao juiz. Só que na lei de tráfico de entorpecente, ela exige. E essa discussão, os advogados têm atravessado, né, os processos, e de forma muito clara, preliminar pela ordem preliminar de mérito, excelência, na sustentação oral. Prova e lista. Prova e lista. Porque na ação controlada não teve a prévia autorização judicial. O Ministério Público vai lá e fala, A Lei 12.850, o pacote anticrime, mais novo, e teria revogado a Lei de Tráfico de Entorpecente, que é mais antiga até da própria 12.850 de 2013. E aí vem o Ministério Público que também fala pela Lei da Especialidade, a Lei de Tráfico de Entorpecente. Vem a defesa e fala, não, tem que aplicar a Lei de Tráfico de Entorpecente porque é uma lei especial. E essa discussão, né, até onde eu sei, ainda não chegou no STJ para saber, e isso tem sido apontado, né, de forma correta, logicamente, dentro, nas apelações principalmente, discutindo se precisa ou não de prévia autorização judicial. Ou seja, se aplica a Lei 12.850 de 2013 ou se aplica a Lei de Tráfico de Entorpecente. E essa é uma discussão que, dependendo da Câmara, dependendo do juiz, entende de um lado ou entende do outro. Mas é um ponto importantíssimo. Outro ponto que esse meio de obtenção de prova tem sido discutido é que as guardas civis, teoricamente, têm se utilizado desse meio de obtenção de prova. E aqui abriria um Himalaia, diria Roque Carrasa, nosso colega, de discussão. Primeiro, se a Guarda Civil pode investigar. Segundo, se puder investigar, se pode fazer ação controlada. E aí o balde de nulidade e da sexta turma do STJ vai crescendo. Caiu na quinta, mais ou menos. Caiu na sexta, pode comemorar, que sempre está tudo anulado. E são discussões que diuturnamente só aumentam. A gente tem uma discussão hoje no Ministério da Justiça, né, sobre esse poder, entre aspas, das guardas civis, que uma cidade como Campinas, essa cidade tem 1.100.000 habitantes, é a segunda maior cidade, é São Paulo, Guarulhos e a terceira é Campinas. Que tem, quanto maior a cidade, as guardas têm cada vez atuado de forma mais semelhante à polícia militar, e muitos processos têm sido anulados, entendendo que guarda é guarda, guarda não tem o poder de polícia, porque se tivesse poder de polícia, chamaria polícia municipal, e a discussão vai. É um ponto importante, a gente está na casa do advogado, e é importante a gente saber dessas dificuldades ou desses pontos que têm chamado a atenção, principalmente na seção criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é onde os senhores vão lá bater na nossa porta, e sempre são todos muito bem atendidos, discutindo validade de prova, que é um ponto-chave. Hoje, eu fazendo um desabafo. Hoje, ninguém discute autoria e materialidade mais. Para quê? Para quê? Ninguém está preocupado se ele confessou. Tanto faz. Por quê? Porque hoje se discute validade da prova, se discute cadeia de custódia. 99,9% das apelações, principalmente quando envolve crime organizado, e a gente tem processo de crime organizado que tem 200 réus, 150 réus. O que tem menos tem 4, como a gente pode perceber. É o que exige a lei. São processos extensos, profundos, onde a defesa literalmente ganha a discussão só no que tange a preliminar, discutindo validade de prova. E tudo isso, né, importa em um pouco de profundidade processual, penal, constitucional, né, e esse olhar
e principalmente o STJ, tem dado, né, no que tange a validade da prova. Não vou nem dizer se eu sou contra ou sou a favor, se eu sigo ou não sigo, sou uma mera juíza, tenho que cumprir a lei, mas a discussão, né, é uma discussão que para os senhores é desafiadora. De todos esses meios de prova que a gente coloca aí, a colaboração premiada, uma outra discussão que eu ponho aqui é exatamente o acesso a registros. Não sei se o professor Rogério está acompanhando, dados passou a ser garantia constitucional. Se passou a ser garantia constitucional, torna dado, acesso a dado, fonte restrita. Se passa a ser fonte restrita, eu preciso de prévia autorização judicial, teoria da prova. Fonte aberta, aquela que eu não preciso de prévia autorização judicial. Fonte restrita, aquela que eu preciso de prévia autorização judicial. Via de regra, porque estão ligadas a uma quebra de algumas das garantias constitucionais que existe lá no artigo 5º da Constituição Federal. E essa discussão é uma discussão nova. Só tem uma jurisprudência do STJ que tem entendido, ou que decidiu num processo concreto, que era distorção mediante sequestro, que essa garantia constitucional de dados e o acesso, tanto do Ministério Público como da Polícia Judiciária, poderia ser direto, que tratava-se de uma situação de urgência. Ora, se o STJ abre uma exceção, porque no caso concreto tratava-se de uma situação de urgência, é porque ele entende que dado é fonte restrita e precisa de prévia autorização judicial, aí ficou fácil. O Ministério Público investiga, ou a polícia investiga 500 alvos. Vai pedir autorização judicial para quebra de dados, nome, RG, endereço de cada um dos alvos. Essa é uma discussão nova. Eu ainda, nos meus processos, ainda não, a gente não teve essas discussões. E existe um julgado do STJ. Os senhores, como advogado, logicamente, que chegam no processo antes de nós, né, já devem ter essa situação, talvez até enfrentado essa situação do caso concreto, mas é uma situação nova. Eu confesso para os senhores que fico, todo mundo sabe que eu corro de manhã, eu corro do crime organizado e corro na esteira. E fico refletindo sobre isso, tentando achar uma saída lógica, mas que, exatamente porque a gente fala sobre teoria da prova, faz com que a gente pense e repense esse instituto e essa validade da prova, porque acesso de dados o Ministério Público e a polícia podem acessar diretamente. Essa mudança da Constituição, acho que foi ano passado, né, Rogério? E como é tudo muito lento, né, a gente só tem um caso. Mas reflitam sobre isso. Quem acha que eu e o professor Rogério viemos aqui para resolver o problema, nós viemos para trazer problema. E eu vou levar a resposta dos senhores. Mas são pontos que eu fico pensando no que a gente poderia falar. Outro ponto que eu vejo nos meus processos é, obviamente, a quebra de cadeia de custódia. Com certeza, eu não estava lá, sabe, professor Rogério? Mas quem fez o 158 gostava do alfabeto e nunca apreendeu nada. Porque achar que você tem que passar todos esses passos para aprender uma arma de fogo está fácil. Eu quero ver prender uma tonelada de cocaína. E a quebra de cadeia de custódia, sempre teve a discussão sobre a cadeia de custódia, mas não desta forma tão explícita que o pacote anticrime trouxe e que agora está. O que a gente percebe é que nessa discussão de quebra de cadeia de custódia, quem discutiu sobre isso, estudou sobre isso, jamais teve a ideia do que é, né, a atividade de investigação. Está lá no artigo 6º do Código de Processo Penal. A autoridade policial, ao tomar conhecimento de uma conduta criminosa, deverá, 2 pontos. E aí vem um caminhão de conduta que o delegado ou o promotor de justiça deve ter. E é local do fato, preservar, apreender. Tudo isso já está dentro do que determina a cadeia de custódia. Hoje, o grande desafio da cadeia de custódia é print do WhatsApp, que os senhores devem discutir o dia inteiro no processo, a apreensão de dispositivo eletrônico, que os senhores devem
enfrentar todo dia nos processos e a forma que esta prova é trabalhada dentro do processo. Então, outro ponto, que amanhã a gente tem sessão, se eu tenho 50 processos na pauta, 49 vem discutir cadeia de custódia. Bom, professoras, falou um monte sobre crime organizado, que o país está afogado no crime organizado, que se lava dinheiro em tudo que se pode imaginar do crime organizado, que os meios de obtenção de prova, na sua maioria, são fonte restrita e depende de prévia autorização judicial, e a quebra dessa regra, obviamente, né, faz com que toda a prova seja declarada nula, como a gente tem assistido o Superior Tribunal de Justiça. E o que a gente vai fazer? Claro que para combater crime organizado, você precisa tirar o dinheiro do crime organizado, que é aquela asfixia financeira, e quando a gente fala assim, todo mundo, olha, para acabar com o crime organizado, siga o dinheiro, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, e como se o criminoso tem caso assim. Vai lá, pega o dinheiro do tráfico entorpecente, leva para casa e põe na gaveta. Tem uns que fazem. Mirins, novos, estão novato, deve apanhar do crime organizado quando fizer isso. Mas outros, que já tem contabilidade, que já lava dinheiro em dólar cabo, que já tem uma outra estrutura, obviamente, impõe um desafio maior, tanto do Ministério Público quanto da Polícia Judiciária. Tirar o dinheiro do crime é muito difícil. É muito dinheiro, e hoje a própria tecnologia, né, facilita, assim como facilita a investigação. Hoje a gente vive num mundo de investigação tecnológica, né, ela também facilita o crime, por exemplo, na movimentação de grandes quantias financeiras. Lógico que é investigar usando inteligência, usando tecnologia, e aí vem a discussão de uso de câmeras corporais pelas polícias e tudo isso que a gente vê, né, dioturnamente. A racionalização, né, organizada de todas essas circunstâncias, a formação policial, você precisa de melhor policial, você precisa de policiais melhor estruturados. E quando eu falo estruturado, vai desde ser bem pago até, né, de estar capacitado, inclusive no que tange a tecnologia, para atuar nesse tipo de investigação. Um plano real que crie possibilidades dessa investigação e, logicamente, a reação e, principalmente, a prevenção, né, do crime, da prática desse crime. Para a gente ter uma ideia do desafio de prevenir num país como o Brasil, 72% dos jovens abandonam a escola ainda na sexta série. O crime organizado é uma mão de obra barata. O crime ainda tem do lado dele aquele glamour, onde ele vai ter o telefone celular, vai ter o tênis da moda, vai ter a moto para passear com a namorada. E tudo isso gera o que eu chamo, a gente já caminha para o final, de uma guerra assimétrica. Enquanto o Estado tem que discutir aqui se dado é fonte restrita ou fonte aberta, para o crime tanto faz. Se ele invadir seu dispositivo eletrônico e passar todo o seu dinheiro para a conta do indivíduo, tanto faz essa situação. Enquanto o Estado, e assim deve ser, tem que cumprir todas as regras processuais, penais, constitucionais. Isso. Bem agora que a gente estava acabando. Isso é coisa de infiltrado, né? Não é possível. Quem está infiltrado? Vai. A gente podia combinar para ela ficar aqui. Ela gosta de processo penal, ela podia ficar aqui com a gente, comigo. Não vai. Voltou. Grande, Rogério, tá vendo? Um juiz não vive sem um promotor, gente. E para a gente terminar, e para vocês terem ideia de que essa visão de que o crime compensa, dentro de toda essa realidade que nós colocamos, e a nossa fala aqui é exatamente, perdão, porque eu estou com uma gripe, sobre essa prevenção, né, e atualidade do crime organizado, né? Essa fonte, que é uma fonte da Global
Financial Integrity, coloca lá o narcotráfico como o crime que mais dá lucro. São 320 bilhões, lembre-se, de dólares. Dólares. O tráfico internacional de arma, 290 bilhões. 35% desse dinheiro todo está na mão do crime organizado. Falsificação. E quando a gente fala de crime organizado, né, professor Rogério, sempre vem na nossa ideia, e eu me faço parte, me coloco como parte disso, o narcotráfico. Porque a gente está falando de crime organizado, falando de organização criminosa. Mas falar sobre crime organizado é falar sobre falsificação. No nosso país, se a gente ficar parado meia hora, alguém te falsifica. Tem falsificação para tudo. A falsificação, ela gera trabalho escravo. Ela gera outras condutas criminosas que também está dentro de organização criminosa. Então, quando você vai ver aquela oficina de camiseta da moda, atrás daquela oficina tem trabalho escravo. E trabalho escravo que hoje a gente usa, né? Principalmente essa população que entra por essas fronteiras que nós falamos, que literalmente não tem trabalho, não tem nada, e que se submete a entrar numa oficina e passar o dia inteiro costurando, e isso é trabalho escravo. Isso também está dentro do nicho do guarda-roupa, do guarda-chuva de uma organização criminosa. Tráfico ilegal de petróleo, isso está ligado ao terrorismo, e a gente já percebeu que, infelizmente, já se identificou células terroristas. A gente tem prova, principalmente no estado do Paraná, da Polícia Federal, de o Hezbollah está comprando droga do PCC. Só que ele paga em arma ou paga em diamante. Porque se não bastasse todo esse perfil que a gente desenhou aqui no nosso país, né, nós temos as outras máfias, né, que interagem com o PCC exatamente atrás da cocaína. E tráfico de vida selvagem. O Brasil tem biomas que ninguém tem no mundo. E a gente tem uma história triste, que é um exemplo que eu trago, que o Brasil era o único país que tinha uma cobra albina. Pois acreditem que essa cobra albina foi tirada do Brasil e encontrada depois de 5 anos na Argentina. A Polícia Federal foi lá, conseguiu recuperar a cobra albina, trouxe para o Brasil e ela morreu. Ou seja, tudo isso envolve tráfico de vida selvagem. Eu estou para descobrir qual é a graça de matar um leão, ou matar um tigre, colocar um tapete na sala e pisar em cima. Mas isso faz parte do mundo animal. Para a gente imaginar o que é isso, eu deixo, e aqui estão as obras do professor Rogério, uma lista bibliográfica de tudo isso que a gente falou, de forma bem superficial. Tentei não entrar, né, em teorias acadêmicas, em profundidade, né, que, logicamente, todos os senhores conhecem a lei melhor do que eu, mas livros, obras... Opa. Depois eu falo. Eu vou brincar. Não só para as campanhas, ou para a concorrência desleal, mas é criar um sistema paralelo de poder. Aquilo que um institucionalista italiano, no tempo do Mussolini, falou pela primeira vez em um sistema paralelo de Estado, ilegal, que vai ganhando força cada vez mais. Então, se não se atacar a economia do crime organizado, vai se ter sempre esse problema de ele ficar mais forte do que ele está. E não adianta, se não se atacar a economia do crime organizado, de se atacar aquele da esquerda. Porque o quadro internacional mostra, e isso é um grande problema, é lógico que isso já se tenta em uma união, no mundo inteiro.
estou falando do Brasil, estou falando do mundo. As polícias conseguem, daquilo que é ofertado, colocado no comércio internacional, sobre drogas ilícitas, as polícias do mundo inteiro conseguem apreender de 4% a 5%. Como nós estamos falando com comerciantes, eu pergunto, tem algum negócio melhor do que esse, onde a terra, o prejuízo é de 4% a 5% só? Não. Impossível para nós. É ruim. Com essa mensagem, eu encerro a minha fala nessa noite, que o professor Walter Merovitch, que foi meu professor, coloca do que é o crime organizado e consegue espelhar. Ele é um professor, ele é conhecedor de máfias, ele é um estudioso de máfia, inclusive ele é presidente do Instituto Falcone, que é na Itália, que foi um juiz que literalmente explodiram o juiz, a máfia, a Camorra, explodiu esse juiz, e ele morreu, logicamente, e tem. Acho que acabou meu tempo, porque o microfone está. Aqui, pronto. E eu coloco, e isso que o professor Walter colocou, é o resumo de tudo isso que a gente pôs hoje e tentou trazer um pouco mais dessa realidade que diuturnamente, seja em rede social, ou seja no jornal que chega na sua casa, para quem são os mais antigos e ainda gosta do papel, sobre o crime organizado. Ou seja, é o tipo, é uma conduta criminosa mundial que dá mais lucro, que não existe negócio que dê uma quebra, para quem é comerciante, conhece isso melhor do que nós, tão pequena, fazendo, mostrando, infelizmente, na visão de quem está do. Vou tomar uma providência, vocês não fiquem aqui, eu vou. Mais uma vez. E espero, de alguma forma, ter ajudado os senhores a refletir sobre crime organizado, a pensar nos desafios que é o crime organizado, e espero que, assim como eu, Nesse caso, acho que seria uma ação de indenização. Por isso que uma civilista. ela mora no meu coração, não vou fazer nada. Sou canceriana, molói. Gente, antes de eu passar a palavra para o professor Rogério, nós vamos ter sorteios de livros do professor que ele trouxe. Todo mundo assinou a lista? Sim, não? Então eu vou passar a lista de novo para que vocês, aqueles que não assinaram, possam assinar, aqueles que eventualmente não tiverem feito a inscrição, possam fazer. Tá bom, 3. beleza. Canceriana. Rogério, fala se está com você, por favor. Você passa a lista para ele? Boa noite a todos, todas. Quero agradecer o convite, agradeço na pessoa da Mariana, em seu nome também a presidente Luciana, todos que compõem a mesa, desembargadora Ivana, obrigado pela lição. Eu aprendi. Agradeço bastante, cumprimento os demais componentes, meu irmão, que
foi o grande incentivador para eu fazer o curso de Direito. Vejo advogados de Vinhedo aqui, doutor Almir, seja bem-vindo. Sem maiores delongas, e eu não vou correr o risco, eu vou falar do microfone aqui, que não corre. Não há necessidade de pilhas. Sabendo que a desembargadora Ivana é uma conhecedora do assunto, eu acho que eu fiz bem. Eu resolvi trabalhar um aspecto dentro dessa missão de combate ao crime organizado que pouco se discute no Brasil. E eu vou ser ousado. Desembargadora Ivana, eu vou discordar minimamente do seu professor, o desembargador aposentado Walter Marovitch. Eu vou discordar minimamente através deste slide. Não raras vezes nós escutamos que o crime organizado é um Estado paralelo. Ouvimos isso do próprio desembargador. Vejam, eu não estou dizendo que ele errou. Eu estou dizendo que eu ouso discordar. Porque eu entendo que o crime organizado não é um Estado paralelo, não é uma linha paralela. Antes fosse essa linha paralela que não tivesse contato com o Estado. Mas, infelizmente, quando nós falamos de crime organizado, a linha é essa. Nós temos uma linha que cruza, criando um ponto de intersecção. Se eu trabalhar com dois conjuntos, eu não percebo dois conjuntos absolutamente independentes. Eles têm um ponto de contato relevantíssimo, onde um alimenta o outro. O Estado alimenta o crime organizado, e a desembargadora Ivana deu vários exemplos. O Estado alimenta o crime organizado, e o crime organizado alimenta o Estado. Todos nós já ouvimos falar em agente infiltrado, o Estado se infiltrando nas organizações criminosas para colher elementos, para servir à investigação. Mas nós também temos que começar a estudar não o agente do Estado infiltrado na organização criminosa, mas o agente da organização criminosa infiltrado no Estado. Essa é a linha que representa o crime organizado. Por isso que é tão difícil de combatê-lo. Que não raras vezes aqueles que tinham a missão de combatê-lo integram o crime organizado. Atuam como seu porto seguro. É lógico, quando você pensa em instrumentos de combate ao crime organizado, a delação premiada, que é uma forma de colaboração, e a desembargadora Ivana explicou muito bem isso, a delação premiada é uma forma de colaboração. Pode-se colaborar com o Estado sem delatar ninguém, ajudando a recuperar produto do ilícito. Pode-se colaborar com o Estado sem delatar ninguém, mas explicando para o Estado como funciona a organização criminosa, a empresa do crime. Mas a forma mais comum de colaboração é a delação premiada, em que o integrante da organização criminosa passa a trair a organização. Existe sim uma efetiva traição. E ele começa a colaborar com o Estado, indicando quem são os membros dessa sociedade do crime. Agora, eu quero que vocês pensem num outro instrumento, tão ou mais eficaz que a delação premiada e que o Brasil não usa como deveria. Lá fora se usa muito, que é a figura do whistleblower ou informante do bem. Deixa eu fazer uma enquete, Campinas, sejam sinceros comigo. Quem nunca ouviu falar do informante do bem ou whistleblower? Levanta a mão. Quem já ouviu falar? A maioria, então, quem não está entendendo? Porra nenhuma. Pode ser uma boa opção, né? Mas vejam, teve gente que levantou a mão as duas vezes. Você viu? Quem nunca ouviu? Quem já ouviu? Tipo, estou aqui, de repente, agora o sorteio do livro. Não, não é o sorteio do livro. Mas vamos lá. Gente, essa figura é muito importante, está presente no combate ao crime organizado nos Estados Unidos, está presente ao combate do crime organizado em muitas regiões da Europa. O Brasil tem essa figura na sua gramática legislativa e não aplica como deveria. Vamos ler juntos, ó.
O pacote anticrime moveu uma alteração numa lei que poucos conhecem, que é a Lei 13.608 de 2018. Essa Lei 13.608 dispõe sobre o serviço telefônico de recebimento de denúncias e sobre recompensa por informações que auxiliem nas investigações policiais ou ministeriais. Nesta lei, o pacote anticrime introduziu no ordenamento pátrio a figura do informante ou reportante, designado no direito comparado no direito alienígena como whistleblower, soprador do apito, aquele que emite sinal para alertar alguém. Esse sujeito aqui, ele é muito importante, principalmente para ajudar a desmantelar a organização criminosa naquele ponto de intersecção com o Estado. O termo nomeia a pessoa que, a despeito da inexistência do dever legal de reportar a ocorrência de atos ilícitos que tenha conhecimento, noticia a autoridade competente voluntariamente e com vistas à proteção do interesse coletivo a ocorrência de crimes ou de outras condutas ilegais. Nesta fotografia, eu tenho uma informante do bem norte-americana que ajudou a justiça americana a trabalhar combate à exploração de crianças e adolescentes por meio de redes sociais. Ela é uma ex-funcionária do Facebook. E ela passou a reportar as falhas do Facebook ou as omissões do Facebook na prevenção de violações a direitos e garantias de crianças e adolescentes em redes sociais. Informante do bem. Ela não tinha dever algum de reportar o que ela presenciava às autoridades, mas ela preferiu assim agir. Perceberam que o informante do bem é uma testemunha qualificadíssima. Algumas pessoas confundem o informante do bem com o delator, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e é isso que eu quero que vocês compreendam. O delator, numa delação premiada, eu, promotor de justiça, vou conversar com alguém que integra a organização criminosa, está disposto a trair a organização criminosa e me contar como funciona essa organização, quem são os membros dessa organização. Eu estou conversando com um membro da organização que vai me ajudar em troca de um prêmio, que pode ser redução de pena, etc. Mas ele está implicado. O informante do bem, não. O informante do bem não integra a organização criminosa, não cometeu crime nenhum, mas é uma pessoa que está vendo o crime acontecer. É uma pessoa que, movido pelo espírito de colaboração com o Estado, diz: Estado, eu estou vendo acontecer crimes e quero te ajudar. Eu quero reportar os crimes que eu vejo, não os crimes que eu pratico, os crimes que eu vejo. Então, se eu tiver que montar um quadro diferenciando o whistleblower de colaborador, este é o quadro que resume muito bem. O whistleblower é alguém que, não tendo qualquer participação ou envolvimento nos fatos ilícitos, deseja cooperar com a autoridade pública para que irregularidades sejam adequadas e oportunamente apuradas. Já o colaborador tem necessariamente alguma responsabilidade pelas ilicitudes em apuração e é movido pelo intuito de obter abrandamento das sanções a que estaria sujeito. Sejam sinceros, vocês entenderam a diferença? Então, se vem uma pessoa até mim, promotor de justiça, e diz: escuta, eu integro uma organização criminosa, eu estou disposto a colaborar. Qual o prêmio o Estado estaria disposto a me entregar se eu colaborar eficazmente? Isso é uma colaboração premiada. Agora, se ele vem até mim, promotor de justiça, e diz: olha, eu trabalho na Secretaria de Saúde e eu estou vendo ocorrer corrupção, desvio de dinheiro, fraude em licitação, e eu quero explicar tudo o que eu vejo. Ele é um informante do bem, um whistleblower. Compreenderam? Antes de prosseguir, já que eu estou na casa da advocacia,
eu sou obrigado a fazer uma observação com relação à delação premiada. Eu não sei se vocês sabem, mas foi alterado o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, e o advogado está proibido de fazer delação premiada contra o seu cliente. Vocês sabiam? Exatamente. E isso é claramente ilegal. Inconstitucional. Porque a delação premiada, ela não é só um meio de prova. A delação premiada é também meio de defesa. E quando você diz que o advogado não pode celebrar acordo de delação premiada com o Estado em face do seu cliente, você está retirando desse advogado, que, convenhamos, não é advogado, é membro de uma organização criminosa, o direito de defesa. O cliente pode delatar o advogado não pode delatar o cliente. O cliente tem um instrumento de defesa, o advogado não tem. Isso é inconstitucional. A Constituição assegura a ampla defesa sem restrição. E aqui é uma restrição absolutamente razoável. Então, eu me coloco contra essa proibição de o advogado delatar o cliente. Que, veja, eu não estou numa relação advogado-cliente, eu estou numa relação de dois integrantes de uma organização criminosa, onde a missão de um é praticar o crime e a missão do outro é não só praticar o crime, mas defender quem pratica. Fecha parênteses. Agora vamos entender com mais vagar esse tal de informante do bem, whistleblower, reportante do bem. O artigo 4º dessa lei que eu mencionei, Lei 13.608, prevê a obrigação de as pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, DF, municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista criarem estruturas formais exatamente para recepcionar, mais do que recepcionar, incentivar figuras informante do bem. Recebimento e avaliação de relatos de crimes contra a administração pública, ilícito administrativo ou quaisquer ações ou omissões lesivas ao interesse público. É um reconhecimento de que aquela linha não é paralela. É um reconhecimento de que eu tenho um ponto de intersecção. É um reconhecimento de que o whistleblower pode ajudar a desatar esse nó que existe a partir da intersecção. E deve-se assegurar ao reportante do bem, ao whistleblower, a proteção integral contra retaliações, além de isenção de responsabilidade civil ou penal em relação ao relato, salvo se tiver agido de má-fé. Eu tenho aqui, eu coloquei entre parênteses, a tal da imunidade no caso de erro honesto. Eu vou ler outra vez, ó. Imunidade no caso de erro honesto. A Corte Europeia de Direitos Humanos decidiu isso. Eu não tenho como exigir do informante do bem uma ciência absoluta, um conhecimento integral do crime que pode estar ocorrendo na administração pública. Eu quero que esse informante do bem tenha a tranquilidade de que ele pode vir até mim com meros indícios, com impressões. E para que ele venha até, por exemplo, o Ministério Público, com as suas impressões, ele tem que ter a tranquilidade. E eles têm uma impressão equivocada, ele não vai ser responsabilizado nem civil nem penalmente. Ele tem uma imunidade. Uma imunidade em caso de erro honesto. Eu não quero saber de má-fé. Vocês vão entender daqui a pouco por quais motivos o informante do bem poderia agir movido por má-fé. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que ele pode ser recompensado. Mas entendam, o reportante do bem não é alguém que deva comparecer munido de provas insofismáveis. O informante do bem pode vir até mim com suas impressões. E se ele estiver equivocado, um erro honesto,
ele sai sabendo que não será responsabilizado civil e penalmente. Isso é um incentivo para que a pessoa atue como informante do bem. Ele tem uma imunidade. Entre as ferramentas de proteção ao informante do bem, destaca-se a garantia da preservação do sigilo da sua identidade. É o artigo 4b da lei. Diz que a identidade do reportante do bem será revelada apenas em caso de relevante interesse público ou interesse concreto para a apuração dos fatos. E aqui na Casa da Advocacia, eu faço uma provocação para vocês. Leiam, reflitam e depois eu vou explicar o que eu penso. Olha só. Aqui eu trago um caso hipotético. Caso hipotético. Uma testemunha qualificada, atuando como informante do bem, auxilia o Ministério Público na investigação de um esquema de corrupção em determinado órgão público. O promotor de justiça oferece a denúncia contra vários investigados pelos crimes de organização criminosa e contra a administração pública. Aqui está a pergunta que eu quero que vocês reflitam. O Ministério Público tem que arrolar um informante como testemunha? Se eu arrolar o informante como testemunha, posso arrolar preservando a sua identidade? Isso significa que a defesa não vai saber quem é o informante do bem? Ele vai ser ouvido, protegido, sem que a defesa saiba quem é ele? O que vocês acham? Lembrando que o informante do bem não deixa de ser testemunha. Uma testemunha que eu estou chamando de qualificada, mas é testemunha. Vamos fazer uma enquete? Então, pronto, só tem duas opções? Tranquilo? Vamos, duas opções, né? Duas opções? Se possível, ficar com uma só opção. Quem acha que se o Ministério Público arrolar o informante do bem como testemunha, a defesa tem direito a conhecer quem é o informante do bem? Levanta a mão. Quem acha que a preservação da identidade é absoluta, o Ministério Público arrola como testemunha, mas a defesa não vai poder saber quem é? Levanta a mão. Olha, na Casa da Advocacia. Que bom. Doutora Ivana, tem alguma opinião disso aqui? Então, eu lamento dizer, mas foram duas perguntas, chegou ao final, era a sua oportunidade. Mas vejam, mas brincadeiras à parte, eu vou dar minha opinião. Eu tento chegar no meio termo. Então, o que eu penso? Eu penso o seguinte. Eu, promotor de justiça, se ofereço a denúncia a respeito de crimes que me foram revelados por informante do bem, e essa denúncia, ela está munida de provas divorciadas do informante do bem, eu não preciso dizer quem é. Teve? Então veja bem. O informante do bem veio até o Ministério Público. Ele me contou como funciona um esquema de corrupção que ele está presenciando numa Secretaria de Saúde. A partir das informações dele, eu consegui colher elementos independentes. Eu oferecendo a denúncia com estes elementos independentes, ou seja, a minha denúncia divorciou do que ele tinha, pois eu consegui colher algo a partir do que ele me falou, eu não preciso dizer que esse é informante do bem. Não, não vai. Não vai. Mas veja bem, eu vou ser mais particular no exemplo. O informante do bem chegou no Ministério Público e contou como funciona a corrupção na Secretaria de Saúde. Graças ao informante do bem, eu consegui chamar fulano que confirmou, consegui chamar Beltrano que confirmou, consegui quebra de sigilo bancário onde apurei isso, consegui interceptação telefônica. Tudo isso se desprendeu do informante do bem. Vocês entenderam? Então, nesse caso, em que eu não preciso
preciso do informante do bem, eu me divorciei dele, eu não preciso dizer quem é. Pronto. A identidade dele está preservada. Agora, se eu ofereço a denúncia e dependo do informante e não consegui me desvencilhar dele, não consegui me desprender dele, nesse caso, eu tenho que arrolá-lo como testemunha e tenho que dar ciência à defesa quem é ele. Óbvio. Entenderam o meio termo? Então, se eu me desprendi do informante do bem, a partir do momento em que eu colhi fontes independentes, nunca vou revelar para o advogado ou para a advogada que é o informante do bem. Eu não tenho essa obrigação, aliás, minha obrigação é preservar a identidade dele. Se eu não colho fonte independente, se eu dependo dele e arrolo como testemunha, aí eu tenho a obrigação de dar ciência à defesa. Tenho que dar ciência à defesa. Vocês entenderam? No artigo 4º, letra C, previu-se a extensão aos informantes, sempre que necessário, das medidas de proteção estabelecidas em prol de vítimas e testemunhas. Então, vejam só as medidas de proteção ao informante do bem. Então, aqui, ó. Artigo 7º da Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas, que deve ser aplicado ao informante do bem, porque ele nada mais é do que uma testemunha qualificada. Ele tem direito à segurança na residência, inclusive controle de telecomunicações, escolta e segurança no deslocamento da residência, transferência de residência ou acomodação provisória em local compatível, preservação da identidade, imagem e dados pessoais, ajuda financeira mensal, suspensão temporária das atividades funcionais, apoio e assistência social, médica e psicológica, sigilo em relação aos atos praticados em virtude da proteção concedida e apoio do órgão executor do programa para cumprimento de obrigações. Gente, tudo isso fica à disposição do informante do bem. Ele vai ser agasalhado pelo Estado e tem que ser assim. Esquisito seria o informante do bem que não tem o dever de informar, assim agir e se ver abandonado pelo Estado, quem ele, na verdade, colabora. E aqui eu chamo a atenção. Rogério, só um louco no Brasil vai ser informante do bem. Né? Só um louco vai assoprar um apito, né? Porque é assoprador de apito. Para incentivar, e ó, justiça seja feita, esse programa de proteção a vítimas e testemunhas funciona. Talvez não funcione no padrão ouro, né, desembargadora Ivana, como, Alexandre, não funciona talvez no padrão ouro, como, né, mas funciona. Tem um conselho, tem um comitê, não é qualquer pessoa que faz parte. Separa-se o joio do trigo, evita-se oportunista, até para que o Estado tenha saúde financeira para acolher como tem que ser acolhido. Então, esse programa funciona. Agora, para encorajar a pessoa a ser informante do bem no nosso país, a lei prevê a possibilidade de, na hipótese das informações prestadas, ensejarem a recuperação do produto do crime contra a administração pública, fixar-se recompensa em favor do informante em até 5% do valor recuperado. Vou aqui trazer um dado. Vou trazer um dado, 5%, vou trazer um dado aqui. Por exemplo, na Lava Jato, nós tivemos um só agente devolvendo numa delação premiada 450 milhões de reais. A pessoa resolveu, tá bom, vai, eu vou devolver 450 milhões. Se ele devolveu 450 milhões, imaginou ele, promotor, qual que é o Pix? 450 milhões. Se ele devolveu 450 milhões, fica tranquilo que ele tem 450 milhões que a gente não achou. Imaginem que esses 450 milhões tivessem sido recuperados pelo Estado, não numa delação premiada, mas fruto de um whistleblower.
ele, em tese, tem até 5% desse valor. 405%, ninguém sabe, fizemos direito. Não é verdade? Fizemos direito. Se alguém fala, eu sei, você está no lugar errado. Você sabe? Muito bem. Eu sei que é 20 milhões, porque eu dou esse exemplo há 4 anos. Então, eu já me convenci que são 20 milhões. Mas vejam, R$20. Eu acho que tem imposto de renda. Né? A não ser que venha uma medida provisória e diga que não tenha, como aconteceu nas Olimpíadas. Mas vejam só, gente. O importante é, isso aqui pode gerar uma atuação inescrupulosa ou má fé, por isso que eu ressalvei que a imunidade do informante é só no caso de erro honesto. Má fé, ganância, não só ele não tem direito a qualquer recompensa, como haverá responsabilidade penal e civil, principalmente no âmbito penal, a denunciação caluniosa. Mas eu queria destacar para vocês que ele tem direito de até, é direito dele. Isso não é uma faculdade, é direito dele, ele tem direito até 50%. 50 não, desculpa, 5% do valor recuperado. Ele, 50% ele não é informante do bem, ele é sócio. Né? É sócio. Bom, mas vocês entenderam isso aqui? Agora, algumas perguntas ficam, né? Que eu fico imaginando. Vamos imaginar o seguinte. A doutora Ivana percebeu que, graças ao informante do bem, recuperou os 400 milhões de reais. Então, em tese, o informante do bem tem até 5% do valor, 20 milhões. Quem fixa? É o juiz criminal quem vai fixar esse valor? Se é o juiz criminal, o informante do bem, tem que ser comunicado com direito a recurso? E se ele discordar do valor estipulado? Quem vai pagar isso aqui? É o Estado? É o ente público que recuperou o dinheiro? Isso está tudo muito poroso na lei. Então fica difícil você concretizar o que se busca com essa mudança quando você não sabe como recompensar, que é o verdadeiro objetivo, ou um dos grandes objetivos desse informante. Fica a pergunta, quem fixa o valor? E se discorda do valor, qual é o recurso? Quem faz o pagamento? É o ente público que se beneficiou do dinheiro? Será que não é ele, então, quem tem que fixar até 5% o quanto que o informante do bem merece? Se é o próprio ente público, qual é o procedimento para que assim haja? Como deve ser a participação do informante do bem? Quais os meios para o informante do bem se insurgir contra eventual valor? Isso eu pergunto e não tenho a resposta. Eu encerro perguntando para vocês se nós precisamos do informante do bem. Será que nós precisamos desse informante do bem? Ou os instrumentos mencionados pela desembargadora Ivana aqui são mais do que suficientes? É saber aplicar bem esses instrumentos. Gente, fazendo um estudo sobre o informante do bem, eu consigo detectar um denominador comum nos países em que essa figura é bem-sucedida. São países em que o cidadão se sente parte do Estado, da administração. É aquele cidadão que entende que o que está acontecendo com a administração pública está acontecendo com relação a ele, contra ele, no seu quintal. Exige um sentimento de pertencimento da pessoa ao Estado. Nos Estados Unidos, por exemplo, sempre que ocorreu o reportante do bem, você percebe a pessoa agindo com orgulho na defesa do Estado, entendendo que defendendo o Estado, ela está defendendo ela mesma. Nós não temos isso no Brasil. Esse compromisso, esse sentimento
Essa responsabilidade nós não temos. Basta você pensar no voto. Nós não temos um compromisso com o Estado. Muito pelo contrário, nós aqui no Brasil, às vezes, temos aversão ao Estado. Eu acho o Instituto muito bom. Eu acredito nesse Instituto. E eu acho que se esse Instituto começar a ser aplicado, talvez ele seja essa sementinha que vai criar no brasileiro essa sensação de pertencimento que hoje nós, infelizmente, não temos. Eu quero encerrar agradecendo mais uma vez a atenção de vocês, me colocar à disposição e até uma próxima oportunidade, pessoal. Muito bem. Como eu havia falado, nós teríamos aqui 2 shows, né, desses excelentes professores. Espero que vocês tenham, assim como eu, aprendido muito, trazido excelentes reflexões. Embora civilista, estava aqui comentando com a professora Ivana que eu fiquei tendo reflexões de processo civil, viu, Rogério, das suas provocações aqui. Não sei se não há um problema processual aí nas questões que você trouxe, que tratando aqui com a professora Ivana. Mas, enfim, vamos para o sorteio, para depois a gente fazer uma foto com todo mundo. Pode ser? Combinado? Você quer o sorteador, Rogério? Você quer falar números? O que você prefere? De 1 a 351, se for o número da lista. 1 a 351. 262. Nossa, foi certeiro. A pessoa está aqui. Matheus Miguel Fernandes. Olha só, muito bem, Matheus. Espera aí, eu vou pegar os livros lá. Mas qual livro? Mas você que vai escolher, ué. Eu que escolho, não. Ele escolhe. Você que vai dar? Matheus, você vem e você escolhe o livro. Tem que mostrar todos para ele. Espera aí, vamos pôr aqui, ó. Nossa. Você vai querer o maior, eu sei. Vai maior, Quanto maior que eu Quanto maior, mais se tivesse que combinado, Olha, tá escolhendo. Boa. Matheus? Quem ganha, esporte? Matheus foi singelo, pegou o mais fino, né, Matheus? Tribunal do júri, comentário garantido. Esse aí normalmente é bom para acusação. Muito bem. Próximo. Eu falo, meu irmão, então você tira esse número. 73. 73. Acho que não está aqui. Não assinou a lista. Então, próximo. Então fala o nome. Ah, tá bom. Caroline Bravo Castelão da Silva. Não está aqui. Está Mas aqui. avisem que ela foi sorteada. e perdeu. Isso, avisem que ela perdeu. É. Isso é importante. Manda um WhatsApp para ela que ela perdeu. Então, mais um número, doutora. 27. Vamos ver. Também não. Ana Clara Maciel. Não. O problema é comigo, gente. 15. 15. Muito bem. Quase, não. Aline Fernanda e Gino de Melo. essa é minha amiga, ela não veio. Ah, aí, ó. Avisa ela que ela perdeu. É a terceira. Perdeu o seu nome. Ou- 16, né? 16? Aline Lima. Ah, Aê! Olha só! Qual que você quer? vai estar todo mundo aqui, vai. E agora, doutora Luana?
Não sei se isso vai fazer bem para você ou não. 132. 132. Giovana Spag... Olha, doutora Ivana, o problema era com a senhora mesmo, né? Giovana Spagnol. Volume Bom, 1 você aí é pega bom. penal geral, penal especial. Esse aqui é um revisaço para magistratura, questões penais. Legal, hein? Esse aqui é feminicídio e esse aqui licitações. Esse. Penal geral? Muito bem. Doutor Alexandre. 145. Eu estou tirando a sua graça, Rogério. Eu tinha que todo mundo falasse. 145. Henrique Oliveira. O nome dele parece que ele vai ser vítima de bullying. Nossa, agora. Vítima de Nossa, ganhei um livro. Que horror. Vou ter que ler. Legal. Vou ter que estudar, meu Deus do céu. Vou ter que estudar direito penal. Eu te entendo. Eu sei. Eu sei o que é isso. Muito bem, Rogério. Bom, tá bem? Volta para você. Ah, É porque eu tô com a lista. Vamos dizer que eu tô. um número que aparece muito no nosso dia a dia. 171. 171. Júlia Gabriela Maia Monteiro Faria. Não está aqui também. Ah, fala um número alto agora. Número 350. Agora sim. Franciele Brasil Soares. Franciele, por favor, fazer sua inscrição antes, Franciele. Não fazer inscrição aqui. Tô brincando. Pode fazer a inscrição aqui, não tem problema. Então, vou te mostrar quem faz isso depois e ganha. Vamos lá. Tá vendo? Chegou em cima da hora, fez a inscrição e ainda ganhou o livro. 215. Lucimeire Carvalho. Não está aqui. 214. 214. Luciana Franca Bandeira. Aê! Ó, vou sugerir um livro para você. Eu não sou criminalista, ele é. Pode. Esse meu aluno é terrível. Tá bom. Muito bem. Estamos na cota. Licitação ou enfrentando o feminicídio? Muito bem. Obrigado. E para encerrar, quem quer falar o número? Chama. Vai, fala mais um número então. Ali, ó. 129. Ali, Agora tá 132. ali, ó. Ali, ó, fiquei procurando. 129? Acho que isso só pensa incrível. Giovana Paranha de Andrade. Da Giovana da noite, hein? Tava aqui. Ah, bom. Pronto. Muito bem. Ô, gente, agora antes de vocês irem embora, vamos fazer a nossa foto, hein? Vamos lá, como é que a gente vai fazer? A gente fica de pé para lá ou vocês vêm aqui para frente para a gente fazer? A gente vai para lá? Então tá bom, então vamos.
Parece